Olá irmão que acompanha o canal, tudo bom com você? Espero que sim, contigo, com a sua família, sua unidade, trabalho, estudo, que estejam todos ótimos. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, sessões 135 e 136. A sessão 135 é o anúncio da morte, o martírio de Joseph Smith e seu irmão Hyrum Smith em 27 de junho de 1844. E eles que já haviam sido presos injustamente estavam mais uma vez lá na cadeia, acompanhados de John Taylor e William de Richards, se submeteram à prisão na esperança de preservar os membros, os santos que estavam lá em Nauvoo. Os inimigos da igreja achavam que, matando Joseph, acabariam com a igreja. Mas, entretanto, não foi o fim da obra da restauração do Evangelho, nem da igreja. Ele próprio havia declarado no Estandarte para as Nações: não há mão ímpia que poderá obstar o progresso da obra. Turba se reunir, exército se congregar, mas que a verdade de Deus ia continuar, avante com destemor, nobreza e independência. E acreditavam que matando Joseph Smith, ia acabar a igreja, e tem muita gente que mesmo depois disso, até hoje, tem gente que acredita que atacando a igreja vai continuar, vai acabar com ela ou com o Evangelho, mas vemos que não é isso que acontece, felizmente. Vemos que, por mais que possa existir publicações, ou agora vídeos, ou algo contra a igreja, o Evangelho continua crescendo. Tanto que a gente vê a quantidade de membros, número de missões sendo formadas, anunciadas, templos funcionando, outros anunciados, outros em construção, enfim. Não tem nada que vai poder destruir a obra do Senhor, o Evangelho restaurado. E fazemos parte dessa obra. Joseph, ele sabia que desta vez ele não iria sair com vida, mas ele estava calmo. Mesmo com uma turba de cerca de 150 a 200 pessoas fortemente armadas, e eles foram lá para atacar, para poder matá-los e para serem executados. Hyrum, ele foi executado primeiro, mas calmamente ele disse: sou um homem morto. E Joseph, no momento da sua execução, ele exclamou: ó Senhor, meu Deus. E porque a gente pode se perguntar, mas por que essas coisas acontecem? Estudando as Escrituras, a gente vê que todos os servos de Deus, eles sempre sofreram perseguição, ataques e alguns até mesmo mortos, como foi o caso de praticamente todos os apóstolos que sofreram mortes bem cruéis. Um foi esquartejado, outro foi enforcado, enfim. Mas vamos ver o porquê que o Senhor permite isso. Mesmo que uma pessoa morra de uma forma tão cruel, se a pessoa está procurando viver os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo assim para elas a morte vai ser doce. E as pessoas que cometem a barbaridade, eles vão dar conta disso. Eles vão sofrer aqui em vida, muito provavelmente, mas no dia do julgamento final eles vão ter que prestar contas e vão receber a sua condenação. Mas vamos começar agora lendo o versículo 2. John Taylor e William de Richards, 2 dos 12, eram as únicas pessoas que estavam no local da ocasião. O primeiro foi ferido de maneira selvagem, com 4 balas, mas recuperou-se.
O último, pela providência de Deus, escapou sem mesmo um furo na roupa, em sua roupa, perdão. Que situação, eles estavam lá. John, apesar de ter sido atingido, nós conhecemos pela história, né, que um dos tiros era para ter acertado ele aqui no peito, mas ele tinha um relógio e o relógio foi atingido e preservou a sua vida. Mas tinha um propósito. John, depois de Brigham Young, tornaria-se o profeta nesses últimos dias também e também o presidente da igreja. Ou seja, ainda não era o momento dele e do outro irmão. Eles ainda tinham obra, algo que fazer aqui. E a gente tá, olha só que situação, gente. Imagine você tá lá, 4 irmãos e uma multidão de 150, 200 pessoas armados indo na intenção de executar. 2 foram assassinados, 2 conseguiram, como fala aqui, pela providência de Deus, escapar com vida. E você, como você reagiria se estivesse naquela situação? Se, sabendo que ia estar chegando o momento da sua morte, você estaria tranquilo? Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, ou deixou coisas pendentes, ou deixou dívidas aqui na terra? É algo para se pensar e refletir. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e tem um propósito para todas as coisas. O versículo 3. Antes de ler, eu gostaria de compartilhar algo que muito tempo atrás eu ainda estava, de certa forma, novo, converso na igreja, e eu estava lendo as escrituras e a princípio eu ia ler esse versículo, só que eu fiquei, não, eu não vou ler porque é muito grande, mas eu senti o Espírito falando para mim, não, leia. Eu ainda relutei, mas eu senti que eu deveria realmente ler e estudar esse versículo, e ele causou um grande impacto na minha vida, e vamos ver a respeito disso agora. Versículo 3. Joseph Smith, o profeta evidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens nesse mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, e foi o instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho eterno, que o livro continha, aos 4 cantos da terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem esse livro de doutrina e convênios, e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos nos últimos dias, fundou uma grande cidade e deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor na antiguidade, selou sua missão e suas obras com o seu próprio sangue. O mesmo fez seu irmão Iron. Em vida não foram divididos e na morte não foram separados. Então, olha só que maravilha, quanta coisa Joseph fez. Trouxe à luz o Evangelho nesses últimos dias, restaurou a igreja, o livro de Mórmon, esse livro de doutrina e convênios, a pérola de grande valor. Ele também ajudou o templo, a restauração da obra do Senhor nesses últimos dias. Para você que está me assistindo, seja membro ou ainda não membro, ou amigo da igreja, deixando bem claro, algumas pessoas nos acusam de idolatrar ou de reverenciar Joseph Smith de uma forma exacerbada, e vamos deixar bem claro que nós não adoramos Joseph Smith.
Até porque, como eu sempre falo, a gente vê, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Joseph Smith, não é a igreja do irmão Ari, não é a igreja de nenhuma outra pessoa, porque nós temos a plena consciência e convicção de que somente por meio de Jesus Cristo, de seu sacrifício, de seus exemplos e ensinamentos, é que nós podemos e iremos ser salvos, de acordo com a nossa obediência aos mandamentos de Deus. Mas reconhecemos tudo que Joseph Smith fez, que trouxe benefício não só para ele, mas para as pessoas daquela época, mas para todas as pessoas do planeta. Então, deixando bem claro isso. E, como eu havia dito anteriormente, aí eu tive mais convicção, certeza ainda, ao ler esse versículo, do que o Evangelho é verdadeiro, que a igreja é verdadeira e de que Joseph realmente é um profeta de Deus. E todos os outros, os que vieram sucessivamente, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e assim por diante, até chegarmos agora no presidente Dalian H. Oaks. Ok? Então, deixando bem claro, nós não adoramos, nós respeitamos. Ok? Então, na ocasião, aí na sequência, perdão, é explicado sobre o que aconteceu antes do martírio e Joseph ele havia comentado, né, sobre o que haveria de acontecer depois. Na ocasião desse martírio, Iron estava com 44 anos e Joseph estava com 38. E realmente eles viveram pelo Senhor. E uma sugestão para você na noite familiar, ou na aula, ou que seja ou no estudo, ouça o hino ou cante o hino número 14. Hoje ao profeta louvemos, porque fala a respeito da missão de Joseph Smith aqui na Terra. E mais uma vez dizendo, nós não o adoramos, nós o respeitamos, assim como todos os profetas, desde Adão, passando os profetas, claro, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento, o respeito é o mesmo. Tá? E o hino 14 ele realmente fala sobre Joseph Smith e é muito apropriado para escutar antes, depois ou durante esse estudo, ok? E também o martírio de Joseph Smith a gente pode comparar com outros profetas que também sofreram perseguições. O ano que vem, mais uma vez lembrando, vamos estudar o Velho Testamento e vamos ver de profetas que foram perseguidos, como Elias, que foi perseguido pela terrível rainha Jezebel, como Daniel, que foi perseguido por invejosos que até o lançaram em cova de leões, e mais uma vez também falando sobre Noé, que ficou lá 120 anos construindo a arca, sendo chamado de louco pelas pessoas, mas todos eles sempre se mantiveram fiéis. Todos eles não temeram os homens, mas sim se preocuparam apenas em fazer a vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido e foi morto, e olha que coisa, foi pelo seu próprio povo. E ele próprio declarou, as pessoas podem, mas como Joseph foi morto lá dentro de seu próprio país, o próprio Senhor ele disse que um profeta não tem honra dentro de seu próprio país. Vamos lembrar, por exemplo, que Jesus, quando ele curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer.
E esse um era do povo que era considerado inimigo dos judeus. Os outros 9 eram do seu próprio povo, eles foram curados, viraram as costas, nem ao menos falaram um obrigado. Enquanto que o outro é que nem era do seu próprio povo, do seu próprio país, se lembrou de agradecer. E aí assim também foram com todos os profetas, antes, durante e depois da vinda do Senhor aqui na terra. E você, qual o seu comentário, o que você tem a dizer sobre a missão de Joseph Smith e qual o impacto disso na sua vida? Deixa aí no comentário, vamos nos edificar juntos. A seção 136 é a palavra e vontade do Senhor por meio de Brigham Young, que foi o sucessor de Joseph Smith na presidência da igreja e assim foi o profeta no lugar dele. Em Winter Quarters, o acampamento de Israel, as pessoas estavam migrando para o oeste, porque estavam sofrendo as perseguições. A gente viu cada lugar que eles iam, eles eram perseguidos, eles eram cruelmente, até é emocionante falar isso, né? A gente vê o quanto que os irmãos sofreram na época, as irmãs também. Eles eram covardemente roubados, agredidos e, enfim, sofriam toda tipo de provação. Mas eles se mantiveram fiéis e também foram orientados a se manterem fiéis. Vamos ler agora a seção 136, o versículo 2. Que todo o povo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e aqueles que com ele viajam se organizem em companhias, fazendo o convênio e a promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus. Eles estavam sendo ordenados ao que? Eles tinham que migrar até que eles chegassem lá em Utah, o Vale do Lago Salgado, para poderem se estabelecer. Não foi algo fácil, realmente nem um pouco. Eu gostaria que você pensasse por um momento. Lembra uma viagem rodoviária que você com certeza já fez na vida. Mas pense numa viagem rodoviária grande e quais problemas teve nesse caminho. Trânsito, que ficou parado, problema mecânico no ônibus, às vezes pessoas inconvenientes que estavam do seu lado. E então, quem já fez viagem rodoviária já deve ter tido algum problema no caminho. Agora imagine naquela ocasião, né, que nem o carro ainda tinha sido inventado e nada, e eles tendo que viajar sendo para demonstrar obediência ao Senhor, para poderem se estabelecer, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. E nós, que sacrifício nós estamos fazendo para podermos demonstrar obediência aos mandamentos de Deus? O versículo 3 fala como deveriam se organizar. E o versículo 4, que eles fariam as ordenanças do Senhor. Agora o versículo 5. Que cada companhia providencie todas as parelhas, carroções, provisões, roupas e outras coisas que puderem necessárias para a viagem. Então imagine ter que viajar empurrando e puxando carroções, que não eram pequenos. A gente vê as carroças, claro, não são pequenas, mas eram carroções que tinham que ajudar a transportar pessoas, as provisões, os alimentos. Nossa, que sacrifício, hein? Às vezes a gente reclama de algo que a gente tem que fazer, mas quando vemos o sacrifício de outras pessoas, a gente
vê que a gente ainda não está fazendo nada ou muito pouco. Então que a gente nunca reclame de ter que fazer algo pelo Senhor. E o Senhor cuida de cada detalhe, tanto que no versículo 8 ele fala que era para cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Realmente o Senhor não quer que ninguém fique desamparado. O Senhor realmente tem amor por cada um de nós. O versículo 9. Que cada companhia prepare casas e campos para o cultivo de grãos, em benefício dos que por agora ficarem para trás. E esta é a vontade do Senhor concernente a seu povo. Mais uma demonstração da preocupação e do amor do Pai Celestial por cada pessoa. Ele não queria. Teve os que foram na frente, mas teve os que tiveram que aguardar o momento deles irem para se unirem com os outros irmãos e irmãs, mas o Senhor ordenou, deu designações para que ninguém ficasse realmente desamparado, para que todos pudessem ter cada um de acordo com as suas necessidades, para que ninguém ficasse sem nada. E quem fizesse isso com o coração puro e fielmente seria, claro, devidamente abençoado e recompensado, tanto nessa vida como na vida futura. E, é claro, tudo que de bom que as pessoas fazem, que nós fazemos, o Senhor vai reconhecer isso no dia do julgamento e nunca vai nos abandonar ou nos desamparar. Ele sempre vai cuidar de nós. E os irmãos, como falamos, receberam designações. Entre eles estavam Wilford Woodruff, que depois se tornaria o quarto presidente da igreja e o quarto profeta nesses últimos dias. E outros nomes que ficariam conhecidos, e eles deveriam fazer a vontade do Senhor e não temer os inimigos. A gente às vezes se preocupa, mas se eu fizer isso eu posso arrumar encrenca, confusão. A gente não deve temer aos homens, como Paulo falou. Como em Romanos, Paulo disse que a ele não importava fazer a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus. E ninguém vai conseguir deter a obra, ou seja, ninguém vai conseguir parar o crescimento da igreja, o avanço do evangelho. A igreja vai continuar crescendo. E na sequência o Senhor faz advertências para os irmãos. Claro, todos nós recebemos conselhos. Os conselhos eram tão válidos naquela época como são hoje em dia, que não deveriam cobiçar, não tomar o nome do Senhor em vão, não contender, não ficar falando mal de alguém, mas sim de falar o que edifica e ser um mordomo fiel. Isso de falar, às vezes a gente não gosta de alguém, a gente é tentado de querer falar, crucificar ou trucidar a pessoa com palavras, mas a gente deve evitar, como ele disse aqui, a gente deve falar aquilo que edifica. Se algo não vai ser bom, não vai ser útil, não vai ser agradável para alguém escutar, então nós não devemos falar. Versículo 28. Se estiveres alegre, louva ao Senhor com cânticos, com música, com dança e com orações de louvor e ação de graças. Você que está me assistindo pode questionar, mas como assim? Por que vocês dançam? Não existe problema em ouvirmos uma música desde que ela seja edificante e desde que ela não ensine aquilo que seja contrário aos mandamentos de Deus e nem aos ensinamentos. Se uma música não tiver problemas na letra, não tem problema. Mas como assim dançar?
Alguém vai poder dizer, mas aonde na Bíblia está escrito que pode dançar? Vamos lembrar da parábola do filho pródigo. O Senhor próprio que comentou, e ele citou que o pai estava tão feliz com o filho que havia se arrependido e que providenciou que matasse o bezerro cevado e que houvesse uma festa com música, com danças, claro que tudo de forma sadia e de forma agradável. Então, tudo como a gente vê nas regras de fé e na própria demonstração de Paulo, tudo que for louvável ou de boa fama, nós devemos procurar, desde que, claro, tudo que é louvável é tudo aquilo que não vai obscurecer o nosso senso da existência de Deus, ou seja, tudo que vai edificar e que vai nos ajudar a crescer. Versículo 29. Se estiveres angustiado, invoca o Senhor teu Deus com súplicas, a fim de que tua alma se regozije. Olha que conselho importantíssimo. Eu sei que a gente vive uma época de muito estresse, muito cansaço mental, mas a gente deve o quê? Procurar sabedoria. Eu próprio já passei por isso. Teve um momento na missão que eu estava até com dor de cabeça, devido a algumas provações que eu estava passando. Então eu orei e eu comecei a estudar ali a Roma. E à medida que eu estava lendo e estudando, e claro, junto com o estudo da Lia Rona, as escrituras, eu fui me acalmando. Eu fui conseguindo cada vez mais paz, e a dor de cabeça passou. E olha que interessante. E houve momentos também que teve uma ocasião que aqui em casa, que vizinho estava fazendo barulho, era uma noite de sábado para domingo, eu não estava conseguindo dormir, então eu senti que eu deveria pegar as escrituras e estudar. E claro, a gente fica nervoso, poxa, a gente trabalha, a gente quer descansar, a gente tem que levantar cedo. E naquela ocasião eu ia levantar cedo para poder ir à capela, assistir às reuniões. Mas eu, ao estudar as escrituras, eu comecei também a sentir paz, eu comecei a sentir tranquilidade e poucos momentos depois o barulho que os vizinhos estavam fazendo de repente parou. E aí todos, inclusive eu, claro, consegui dormir e dessa vez eu consegui dormir tranquilamente para que melhor eu pudesse ir assistir às reuniões. Então sempre se fala, a gente de procurar ajuda, tem pessoas que estão com ansiedade, com depressão, e a forma mais eficaz, é claro, existem ocasiões ou pessoas que vão precisar de uma ajuda profissional, mas tudo bem, se for o caso, procure uma ajuda profissional que seja um médico honrado e tal, mas que a gente possa procurar ajuda no Senhor, para que a gente possa se apegar a Ele para podermos vencer as provações. Versículo 31. Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião, e quem não suporta a correção não é digno do meu reino. Esse versículo fala muita coisa. Esse versículo só já poderia ser uma aula, mas o Senhor fala que a gente deve ser provado em todas as coisas. Vamos lembrar lá de quem? De, claro, acredito que já até é automático. A gente, nesse assunto, a gente já se lembra de Jó. Jó, mesmo ele perdendo tudo que ele perdia, ele perdeu a casa, perdeu o seu dinheiro, perdeu mesmo os filhos e tal, mas por mais provações que ele passasse, Jó nunca se enfraqueceu. Quanto mais ele passava por provações, mais ele se apegava a Deus e mais ele louvava.
É uma tarefa fácil? É claro que não é. E sem contar que Jó ainda ficou sendo acusado falsamente pelos sujeitos lá que se diziam amigos dele. Mas Jó, mesmo assim, ele nunca, mais uma vez dizendo, se enfraqueceu. Ele nos deixou um exemplo, um legado de como se manter fiel por mais provação que a gente esteja passando. E o Senhor fala que quem não suporta a correção não é digno do reino. A gente tem a tendência de ter orgulho de a gente nunca querer aceitar que a gente está errado, ou que a gente deve se corrigir, ou que a gente deve passar por algo para que a gente possa se endireitar. Mas a gente deve sempre lembrar que as provações, na verdade, são bênçãos disfarçadas e existem situações que a pessoa passa, ou é provação por um teste de fé, ou é consequência de uma escolha errada que fez. Mas sempre a gente deve buscar sabedoria e aceitar as provações. Quando eu estava fazendo um curso a respeito de trabalho que fala assim, uma frase muito interessante que diz: mar calmo não faz um bom marinheiro. O marinheiro só vai com certeza se tornar um grande na sua área depois de passar por tempestades, de passar por mar nervoso, enfim. Então é a mesma coisa que nós, a gente não vai conseguir progredir espiritualmente se a gente não superar desafios e provações. O versículo 32, mais uma vez, ele aconselha o Senhor aqui a adquirir sabedoria. Olha só, com a repetição traz convicção. E a gente deve buscar sabedoria e buscar isso principalmente nas Escrituras. E, continuando, profetas são mortos para que sejam reverenciados. Por um exemplo de profeta que foi preso injustamente e que foi morto covardemente, de forma brutal, foi João Batista. Sim, o mesmo profeta que preparou o caminho, que batizou Jesus Cristo, mas ele falsamente ele foi preso, foi condenado e assassinado, mas ele deixou um legado. E agora quem tem a boa fama? João Batista ou aqueles que o perseguiram e o mataram? E a mesma coisa sobre a morte de Joseph Smith. Ele também foi preso injustamente, foi morto brutalmente, mas ele mantém o bom nome, enquanto que aqueles que o perseguiram e o mataram estão numa situação complicada. Agora o versículo 39. Muito se tem maravilhado por causa de sua morte, mas era preciso que ele selasse o seu testemunho com o próprio sangue para que ele fosse honrado e os inimigos condenados. O que você faria, como você reagiria se você estivesse lá na ocasião que Joseph e também outros profetas como João Batista, se eles tivessem sido você presenciando, sabendo da forma com que eles foram brutalmente assassinados, qual teria sido a sua reação na ocasião? E qual a sua reação agora? De poder, de saber. Então, mais uma vez dizendo, aqueles que cometem o erro, eles vão dar conta disso no dia do juízo final, e aqueles que foram, não somente os profetas, mas pessoas que também foram mortos, como o Estevão, que morreu apedrejado, ele, mesmo passando por aquilo, ele se manteve calmo, e as pessoas falam que Estevão ele era tão puro que as pessoas viam a sua face como parecia que estava vendo um anjo. Então, para ele também a morte foi doce, e os que o maltrataram darão conta no dia do juízo. Versículo 42. Sede diligentes na obediência a todos os meus mandamentos,
para que não vos sobrevenham julgamentos e vossa fé não vos falhe, e vossos inimigos triunfem. Assim, nada mais por agora. Amém e amém. E esse versículo deixa muitíssimo bem claro, não tem nenhuma dúvida. Fala de ser obediente e de manter a fé. Então, essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E mais uma vez faço o convite. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário, ok? Muito obrigado, grande abraço, até a próxima aula. Tchau.